Olá, turma. Vamos dar continuidade ao conteúdo aqui de reações de oxirredução, tá? Na aula passada nós tratamos do NOx, né? Conceito de NOx, calculamos o NOx de alguns elementos e agora a gente vai ver como isso funciona dentro de uma reação. Então, o que são reações de oxirredução? Primeiramente, são reações que ocorrem com a transferência de elétrons. Vocês viram que na molécula ou na substância, a soma do NOx tem que dar igual a zero. Só que a gente observa que numa reação, as substâncias, né? Substâncias diferentes provocam NOx diferente em determinados elementos. E aí a gente entende que houve uma transferência, né, por conta dessa mudança de NOx, uma transferência de elétrons de um elemento para outro quando dentro de uma reação, certo? E aí o que é que a gente vai trabalhar mais especificamente hoje? Quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Então, o agente redutor é aquele que sofre oxidação, ou seja, a gente viu que quem oxida, né, é quem perde o elétron. Então, o agente que perde o elétron vai oxidar e ele vai provocar a redução, e é por isso que ele é chamado de agente redutor, certo? E quem é então o agente oxidante? Olha só, é o contrário. Se o agente redutor é quem sofre a oxidação, o agente oxidante é quem sofre a redução e vai provocar a oxidação, certo? Então, se quem oxidou perdeu o elétron, virou um agente redutor, é porque outro elemento ganhou esse elétron e provocou a oxidação do agente redutor. Então, assim, é meio que embaraçoso, mas à medida que vocês forem observando, né, o NOx e vendo se aumentou ou diminuiu, aí vocês vão estar associando esse nome de agente redutor e agente oxidante a essas situações, certo? Então, sofre oxidação, provoca a redução. Ele é o agente que provoca a redução. Sofre redução, provoca a oxidação. Então, é o agente oxidante, certo? Eu trouxe aqui duas reações para que a gente pudesse estar trabalhando esses conceitos. Inicialmente, vocês vão ver nessa primeira reação aqui, que é a de neutralização do ácido e da base, formando sal, que não é uma reação de oxirredução, porque todos os NOx permanecem iguais, né, antes e depois, tanto como produto, tanto quanto reagente, certo? Então, vamos aqui observar o sódio. O sódio, ele tem NOx aqui mais um. Então, por que mais um pró? É a tendência dele a doar um elétron, ele é elemento da família 1, então devido à sua alta eletropositividade, ele vai estar doando um elétron, NOx mais 1. O oxigênio, ele tem NOx menos 2, é o elemento mais eletronegativo aqui. Então, como a gente viu, devido ao fato de ele ser da família 16 e precisar de 2 elétrons, então ele vai estar atraindo a carga desses 2 elétrons para si. Logo, o NOx dele vai ser menos 2. E o hidrogênio, mais 1. Então, veja que aqui a gente precisa ter sempre na substância a soma dos NOx deve dar sempre igual a zero. Então, quando você soma aqui mais um do sódio com mais um do hidrogênio, vai dar mais 2. Menos 2 do oxigênio, então, igual a zero, certo? Deixa eu só apagar aqui em cima. Eita, aqui mais um e mais um para o hidrogênio. Aí, vamos aqui para o ácido clorídrico. O hidrogênio, ele tem NOx mais um. E o cloro vai ter NOx menos 1. Ele é da família 17, a tendência dele é ficar negativo com um elétron. Então, a carga dele aqui é menos 1, certo? Então, mais 1 menos 1, 0 também. Então, a gente já fechou aqui para o ácido clorídrico.
tá? Vamos para o NaCl. NaCl, NOx mais 1. Cl, Na, NOx mais 1, Cl, NOx menos 1. Então, observe que também a carga aqui deu zero, né? E deve dar zero porque a gente está falando de uma substância, não está falando de um íon. O oxigênio NOx menos 2, cada hidrogênio NOx menos 1. O que eu vou observar agora? O sódio, qual é a carga dele antes? Antes, a carga dele é mais 1. Estão vendo aqui? Para o sódio, mais 1. Depois, como é que ficou a carga dele? Mais 1 também. O oxigênio, qual a carga dele? Menos 2. E para o outro oxigênio? Menos 2 também, aqui, ó. Estão vendo? O hidrogênio, mais 1 e mais 1. Os 3 hidrogênios, né, que apresentam-se nas fórmulas aqui, todos têm carga mais 1. E o cloro, menos 1. O cloro também aqui, menos 1. Então, a gente observa que não houve aqui, não é uma reação de oxirredução, porque não houve mudança de NOx nas substâncias, não houve transferência de elétron de uma substância para outra, certo? Vamos observar aqui a formação do dióxido de carbono. O carbono, aqui vai ter NOx zero. A gente sabe que substância simples sempre NOx zero, porque ao disputar essa energia, a gente não vai estar verificando a atração para nenhum dos lados. Então, oxigênio com oxigênio, NOx zero, certo? Agora, na ligação do carbono com o oxigênio para formar o CO2, a gente analisa o seguinte: o oxigênio ele tem NOx menos 2. Ao se ligar com carbono, ele vai atrair essa carga do carbono. Logo, como são 2 oxigênios, no total aqui a gente vai ter um NOx menos 4, tá? 2 para cada um. Deixa eu colocar aqui embaixo que foi menos 2 do oxigênio para a gente estar relembrando. E para o carbono eu vou ter o quê? NOx, então, mais 4 para poder suprir essa deficiência de elétrons do oxigênio. Então, vai haver uma ligação covalente de compartilhamento de elétrons, porém, o carbono, ao se estabilizar, ele vai ficar com a carga parcialmente positiva, porque o oxigênio, por ser mais eletronegativo, vão estar atraindo essas cargas aí. E aí, a gente vai ter, nesse caso, um NOx mais 4 para o oxigênio. Desculpa, para o carbono. E menos 2 para cada oxigênio, certo? Poxa, a gente já viu aqui, então, que houve uma mudança de carga. Olha aqui, o carbono que antes tinha 0 passou para mais 4, tá vendo? E o carbono que tinha... e o oxigênio que tinha 0 também, ó, passou para menos 2. É menos 4 aqui. Mas são 2, a gente está tratando de 2. Então, o individual é menos 2 para cada um. Então, quando a gente for fazer essa análise de mudança de NOx, a gente tem que verificar a unidade, tá? E não o todo. O todo é só para a gente contar para o desconhecido, que no caso aqui foi o carbono. Para eu saber o do carbono, eu precisava saber o total do oxigênio, certo? Agora eu vou definir, veja, já identifiquei que é uma reação de oxirredução, porque os meus elementos antes apresentavam NOx e depois da reação passaram a apresentar outros NOx. Então, quer dizer que houve aí uma transferência de carga de um elemento para outro. Agora eu vou informar aqui, né, a gente vai concluir quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Quem foi que oxidou e quem foi que reduziu, tá? Eu vou apagar essa parte aqui, a gente já viu que essa não é uma reação de oxirredução, porque todos os átomos apresentam o mesmo NOx antes e depois da reação, né? E é para a gente poder trabalhar aqui. Vamos lá, o oxigênio ele tinha carga 0 e passou para mais 4, então significa que ele perdeu. O elemento que perde, ele oxida ou reduz? Ele oxida, né? Então, lembrar que o carbono oxidou e quem oxidou é porque provocou a redução em outro. Então, o carbono, ele é o agente redutor, certo? E o oxigênio, que tinha carga 0 e passou para mais 2, ele reduziu em 2 elétrons, tá? Então, reduziu,
o NOx dele passou a ser menos 2. Então, eu vou ter aqui uma redução de 2, certo? Logo, ele reduziu e ele é o agente oxidante, certo? Então, lembrar que quem reduz é o agente que oxida e quem oxida é o agente que reduz. Eu trouxe aqui uma outra para a gente também tá trabalhando para fixar. Bora lá. O ferro aqui tem carga zero, o oxigênio também tem carga zero, certo? Por quê? Porque a gente está falando de substâncias que são simples, que estão ligadas aos mesmos elementos. Logo, nenhum dos elementos vai atrair mais, nenhum dos átomos vai atrair mais o elétron do outro e eu vou ter o NOx que é zero. Agora vamos para o trióxido de ferro aqui, ou óxido de ferro 2. O que é que a gente observa aqui? Uma ligação entre 3 oxigênios e 2 ferros. Aqui a reação está balanceada, porque mais futuramente a gente vai tentar trabalhar como é que se balanceia utilizando esses valores de NOx, certo? Como é que fica o NOx do oxigênio nessa ligação? O oxigênio é mais eletronegativo, precisa de 2 elétrons. Nesse caso, eu vou ter aqui, ó, menos 2 para o oxigênio. No total, serão 6, a carga de 6 elétrons, certo? Bom, se são a carga de 6 elétrons, então esses 6 elétrons o ferro que vai ter que estar contribuindo. Só que aqui eu tenho 2 átomos de ferro, então cada átomo vai ter que contribuir com 3 elétrons. E aí eu peço perdão agora que eu acabei falando que era óxido de ferro 2. É óxido de ferro 3, tá? Então aqui eu vou ter, ó, mais 3 para cada um. Então no total dá 6, certo? Deixa eu botar os 6 em cima, porque como o 6 está em cima também, então, ó, mais 6, só que cada um vai contribuir com 3, certo? O que me importa de fato é essa quantidade aqui embaixo. É o número individual de cada átomo, certo? Aqui é a carga total. E aí eu coloquei aqui em cima do 6 do oxigênio para que eu pudesse fazer o cálculo do ferro. Mas, inclusive, eu vou até apagar para que a gente possa identificar quem oxidou e quem reduziu melhor, certo? Vamos partir, ó, primeiro para o ferro. O ferro ele passou de um NOx que era 0 para mais 3. Então, quer dizer, para o que ele oxidou, isso aí, o ferro oxidou. Então, quer dizer também que ele é o agente que reduz, verdade, ele é o agente redutor, certo? E quem foi que reduziu? O oxigênio, que passou de 0 para menos 2, ele, né, atraiu a carga de 2 elétrons. Então, reduziu, ele é o agente o quê? Oxidante, certo? Então, é assim que a gente identifica o elemento que oxida e que reduz, analisando o antes e o depois da reação, cada átomo, né, de forma individual, observando o seu NOx aí. Se houve uma mudança para mais ou para menos, quer dizer que esse elemento reduziu ou oxidou e ele provocou a redução ou a oxidação de outro elemento, certo, gente? E aí a gente fica por aqui. Eu preparei uma questão para vocês, não é atividade, é só para que vocês exercitem aí em algum caderno, um material de vocês. Se quiserem falar comigo no Zap, eu vou estar à disposição. E a atividade referente a isso eu postarei na próxima aula, certo? Então, essa é a questão, quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Então, eu tenho aqui a reação da amônia com oxigênio, formando o óxido de nitrogênio e água. Então, vocês vão estar identificando aqui o NOx de cada um desses elementos e vão dizer quem é o agente oxidor e quem é o agente redutor e oxidante, perdão. Lembrando, esse número aqui da frente, esse índice é o índice que identifica a quantidade de mols ou de mols aqui na reação. A equação está balanceada, ele não vai influenciar no NOx, mas só os números menorzinhos aqui, ó,
na hora que vocês forem tentar fazer. Então, esse número da frente vocês não devem agora estar levando em consideração, certo? Aqui é a quantidade, tá, de mols que possui em cada espécie, certo? Então, leva em consideração só o númerozinho que faz parte aqui da formação da substância. E é isso. Até o próximo encontro. Um cheirinho, queijo, qualquer coisa, podem me buscar no Zap. Pegue o material, o caderno, né, o livro, que tem mais explicações lá. De repente, vocês conseguem mais esclarecimentos.